Olá, meus amigos. Meu nome é Vitor Emílio Cardoso, sou advogado criminalista e, atuando em habeas corpus para cultivo medicinal de cannabis em todo o território brasileiro, eu me deparo constantemente com um argumento para não conceder o habeas corpus. O argumento frequente, top 3 daqueles que mais são usados para negar o seu direito. Então é muito importante ter atenção. Muitas são as questões trazidas diariamente no Poder Judiciário para negar esse direito do habeas corpus. Normalmente fala-se que o habeas corpus não seria a via adequada, que a pessoa tinha que pedir os medicamentos diretamente no SUS, ou entrar com uma ação contra o Estado, contra o poder público, contra a União, enfim, uma série de argumentos para tentar empurrar a análise do pedido para outros locais que não sejam a justiça criminal. Porém, mesmo quando o juiz entende que a questão pode ser enfrentada pelo habeas corpus, eles demonstram uma certa preocupação com a qualidade do óleo produzido, principalmente a qualidade do óleo. Então a gente pede a extração para que o paciente possa produzir o próprio óleo, e o juiz diz que não há nenhum critério sanitário para definir a qualidade desse óleo, que ao produzir o seu próprio óleo, ao realizar o seu próprio cultivo, o paciente estaria colocando a si mesmo em risco, um risco à sua própria saúde. Será que esse argumento prevalece? Será que esse argumento procede? A resposta é negativa. Nós temos na própria Anvisa, na própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária, normas que prevêem expressamente que a responsabilidade pela qualidade do óleo produzido, pela qualidade do medicamento produzido, é exclusiva do paciente e do profissional prescritor. Seja um médico, seja um dentista, por exemplo, que a Anvisa autoriza também a prescrição por dentistas. Então, trata-se de uma questão de um ajuste definido entre o paciente, dentro da sua autonomia de definir, de entender o que é melhor para a sua saúde, e o profissional da saúde que o acompanham. Vamos dar uma olhada. Veja só, eu fui diretamente aqui no próprio site da Anvisa, no próprio site do governo. A resolução RDC número 335 da Anvisa, ela que é de 2020, janeiro de 2020, determina no seu artigo 17 que a prescrição realizada pelo profissional e a solicitação de autorização pelo paciente ou seu responsável legal, por exemplo, no caso de crianças ou de pessoas incapazes, representam uma ciência e o aceite por ambos da ausência de comprovação da qualidade, da segurança e da eficácia dos produtos importados, bem como pelos eventos adversos que podem ocorrer, sendo o profissional prescritor e o paciente ou seu responsável legal totalmente responsáveis pelo uso do produto. E não para por aqui. O artigo 18 da RDC de número 660 de 2022 traz uma previsão equivalente. Que talvez, num primeiro momento, vocês possam se questionar o seguinte: bom, mas aqui, Vitor, está falando de importado. É dos remédios importados que o meu médico pode prescrever. Sim, mas é uma aplicação por analogia, por comparação, que em casos criminais, casos de direito penal, de processo penal, como esse do habeas corpus, pode ser estendida também para a produção caseira. Se o médico entende que o uso da cannabis medicinal é mais benéfico para você, para o paciente, e o paciente está disposto a realizar esse cultivo caseiro, esse cultivo próprio artesanal, esse risco da qualidade ser boa ou não é inteiramente assumido pelo paciente. Uma maneira que nós temos de minimizar esse argumento da ausência ou da possibilidade, melhor dizendo, de risco para a saúde do paciente, também a própria saúde da coletividade, é apresentando um certificado de conclusão de curso de extração e de cultivo. Então a gente encaminha, nós advogados encaminhamos o paciente para diversos cursos que temos disponíveis no Brasil. Aqui no escritório eu sempre indico o curso das mães jardineiras, mas existem outras opções no mercado. E o paciente ele faz o curso, obtém o certificado e comprova, porque vem escrito no certificado, que ele detém a expertise necessária
tanto para o cultivo quanto para a extração. Isso acaba enfraquecendo um pouco a tese de que ele estaria colocando em risco a si próprio e também a saúde da coletividade. A tese que estou trazendo aqui é aceita pelo próprio Superior Tribunal de Justiça. O STJ julgou um recurso especial há alguns anos, que é tido como o recurso especial, o julgamento paradigma da corte, porque um recurso especial tem muito mais força jurídica do que um habeas corpus em termos de obrigar as outras instâncias a seguir aquele entendimento. O ministro Rogério Schietti, da 6ª turma do STJ, que foi o relator desse recurso especial, trouxe muito bem isso. Olha, deixa eu aumentar aqui a tela um pouquinho, só para facilitar a leitura de vocês. Olha, havendo prescrição médica para uso do canabidiol, a ausência de segurança, de qualidade, de eficácia ou de equivalência técnica e terapêutica da substância preparada de forma artesanal, como se objetiva em desfavor da pretendida concessão do right, ou seja, do habeas corpus, do writ, torna-se um risco assumido pelos próprios pacientes, dentro da autonomia de cada um deles para escolher o tratamento de saúde que lhes corresponda às expectativas de uma vida melhor e mais digna, o que afasta, portanto, a abordagem criminal da questão. E logo em seguida a Corte menciona, melhor dizendo, o artigo 17 e também o artigo 18 dessas resoluções que eu acabei de fazer a leitura. Então veja que a tese encontra ampla acolhida pelo STJ e as instâncias de origem, primeira e segunda instância, alguns juízes, alguns embargadores ainda resistem em aplicá-la, invocando essencialmente esse argumento de um risco para a coletividade de um modo geral ou um risco para a saúde individual do paciente. É uma tese que não merece amparo por esses fundamentos que eu explicitei anteriormente. Primeiro, a própria Anvisa fala que é um risco assumido inteiramente pelo paciente não ter um óleo, não ter um medicamento artesanal de qualidade, pelo paciente e pelo seu médico. Segundo, o próprio Superior Tribunal de Justiça, por meio de julgamento em recurso especial, concordou com a tese de que se trata de algo exclusivamente destinado a uma escolha do paciente, é fruto da sua autonomia. Essa autonomia, inclusive, está prevista nas leis que regem o sistema de saúde no Brasil, como, por exemplo, a nossa lei do SUS. Então, se esse argumento aparecer no seu habeas corpus, ou já imaginando que esse argumento possa aparecer no seu habeas corpus para negar o seu pedido, fique tranquilo, não se desespere, porque não é a atual posição do Superior Tribunal de Justiça e a tendência é que em algum momento esse argumento acabe caindo por terra, seja na segunda instância, caso tenha sido invocado na primeira instância, ou no próprio STJ, caso tenha sido invocado na primeira, na segunda instância. Se você chegou até aqui, eu agradeço demais por estar acompanhando esses conteúdos envolvendo habeas corpus para cannabis. Peço que você se inscreva no canal, que você curta o vídeo, compartilhe em suas redes sociais e nos vemos logo mais. Muito obrigado e até o próximo vídeo.